Helena tinha enterrado o próprio marido com as próprias mãos. Mesmo assim, um ano depois, viu-o passar na estrada, vivo, calado, dentro de uma carroça, como se a morte tivesse sido só um boato. E quando ela decidiu seguir aquele homem até um sítio escondido no sertão, não imaginava que ia encontrar não só um rosto conhecido, mas uma verdade capaz de destruir a pouca paz que ainda restava. Você já sentiu o coração apertar de um jeito que parece que o peito vai rachar? Já teve certeza absoluta de uma coisa aí. De repente, a vida lhe mostrou o contrário na sua cara? Parece improvável. Mas esta história aconteceu no interior do Brasil há mais de 100 anos. Naquele tempo, quando a noite chegava, era o lampião que desenhava sombras nas paredes de barro. E era também a fé, a missa e o sino da capela que mantinham o povo de pé, mesmo quando o destino parecia ter virado as costas. Helena Maria da Silva tinha 27 anos, mas o rosto dela carregava um cansaço que não era de idade, era de dor. Era uma viúva magra, de pele queimada de sol, mãos ásperas de tanto lavar roupa no rio e de tanto mexer com a enxada. O cabelo, sempre preso de qualquer jeito, ficava escondido num lenço escuro, como se ela tivesse medo até de parecer alegre. Os olhos eram o que mais doía de olhar, olhos famintos, molhados, como se uma parte dela ainda estivesse num velório, que não acabava. Quando alguém perguntava: "Como você está, Helena?", ela respondia baixinho, sem encarar: "Tô indo", com Deus, mas por dentro ela não ia. Por dentro, ela estava parada no mesmo dia. Um ano antes, o marido dela, Vicente Bento, tropeiro conhecido ali pelo sertão, tinha saído cedo com 2 cavalos e uma carguinha de mantimento. E Vicente era um homem de 33 anos, forte, moreno, peito aberto, sorriso fácil. Era daqueles que voltava da estrada trazendo notícia, tecido barato, um doce de rapadura e um cheiro de vento e poeira que tomava a casa. Só que naquela viagem, ele não voltou. Chegou notícia por boca de outros tropeiros na porta da venda, com a voz amarrada. Tinha tido briga feia num caminho de mar. Tô perto do Riacho Seco. Disseram que foi emboscada. Disseram que foi ladrão de estrada. Disseram o que o sertão sempre diz quando não sabe direito. Foi o destino. 2 dias depois, trouxeram um corpo embrulhado num cobertor velho, com sangue seco e o rosto machucado. O padre da vila, Padre Anselmo, mandou fazer um enterro rápido para evitar peste e pecado, como ele gostava de falar, sempre. E sério, sempre com a mão pesada nas palavras. Helena abriu o cobertor com as mãos tremendo, e quando viu aquele anel no dedo, o anel de casamento, uma aliança simples de metal amarelado, ela sentiu o mundo virar água. As pernas dobraram, a alma doeu. Ela soltou um grito que não era de garganta, era de dentro, um grito que parecia sair do chão. E ali, no terreiro do cemitério pequeno, do lado da capela, as lágrimas escorreram como se não fosse possível parar. Foi a primeira vez que Helena chorou até perder o ar. Meu Deus, Vicente, as mulheres segurarão pelos braços. Os homens olharam para o chão. O sino bateu uma vez, 2, e o vento levou o som como se carregasse embora a alegria da casa dela. Depois do enterro, veio o que sempre vem, a vida cobrando em piedade. Sem Vicente, Helena ficou com uma casinha de barro e um pedaço de roça fraca. Ficou com dívida na venda, porque Vicente pegava farinha fiado quando a estrada estava ruim. Ficou com o peso de ser viúva numa vila pequena, onde as pessoas não perdoavam, nem tristeza fora de hora. E ficou, principalmente, com o silêncio. À noite, a lamparina acesa no canto fazia as sombras dançarem nas paredes. O barulho do vento entrando pelas frestas parecia conversa de gente, e o som mais triste era o som do nada. Nenhum passo de cavalo chegando, nenhuma risada no terreiro, nenhum Helena. Cheguei na porta para sobreviver. Ela começou a lavar roupa para os outros, ia cedo para o rio com o cesto na cabeça, um vestido simples colando no corpo de suor, o cheiro de sabão de cinza misturado com o cheiro de água parada e barro. E enquanto ela esfregava, o pensamento esfregava junto, porque, quando o sol descia, ela voltava com os braços doendo e o coração mais doendo ainda. Ainda passava em frente à capela e ouvia o padre Anselmo pregando sobre resignação.
Deus prova os seus, e a mulher deve aceitar o que o céu manda. Mas aceitar, para Helena, era como tentar segurar a aça com a mão. Foi aí que, sem ter mais como pagar, ela perdeu a casinha. O dono do terreno, um fazendeiro conhecido por Nicandro Farias, homem duro, chapéu bom e olhar frio, mandou o recado. Ou pagava ou saía. E Helena saiu, num fim de tarde cor de ferrugem, com um cobertor enrolado, uma panela amassada e um saco de roupa. Ela caminhou até uma tapera abandonada na beira do caminho velho, perto de um sítio que ninguém que dava fazia tempo. Diziam que ali tinha morrido gente de febre, diziam que era lugar de assombração, mas Helena não tinha escolha. A tapera era um barraco, com o telhado furado, cheiro de mofo e fumaça velha. O chão era batido, frio à noite, as tábuas rangiam com qualquer passo. No canto tinha um celeiro caindo aos pedaços e, atrás, um matinho seco, onde o vento assoviava como se fosse lamento. Na primeira noite, ela acendeu uma lamparina pequena. A luz fraca mostrou as paredes manchadas, a poeira dançando no ar e um buraco no telhado, por onde dava para ver um pedaço de céu. Ela se sentou no chão, abraçou o cobertor como quem abraça uma pessoa e chorou de novo, baixinho para ninguém ouvir. Lágrimas escorreram sem barulho e o peito dela tremia como se fosse criança. O Senhor me deixou sozinha, Vicente do silêncio respondeu, e ainda assim ela ficou ali, porque às vezes o pior não é morar num lugar abandonado, o pior é morar dentro da própria perda. O dia do impossível começou como qualquer outro. Helena acordou com o canto rouco de um galo distante e o vento batendo no barro. Fez um ferrá-lo numa lata com cheiro de fumaça e resto de esperança e saiu cedo para a vila porque precisava entregar roupa lavada na casa de Dona Celina, a parteira. A estrada era de terra, com pedra solta, poeira fina que entrava no nariz. Passava uma carroça de vez em quando, rangendo, puxada por cavalo magro. As pessoas se conheciam pelo passo. Helena andava olhando para o chão. Como sempre, a vida tinha ensinado ela a não esperar nada do céu. Foi quando ela ouviu o som, rodas de madeira rangendo, casco de cavalo batendo seco e um murmúrio de conversa baixa. Ela levantou o rosto só por hábito e o mundo, naquele segundo, parou numa carroça que vinha devagar, sentado de lado, com o chapéu cobrindo parte do rosto, tinha um homem, à mesma altura, o mesmo jeito de segurar a borda da carroça, o mesmo ombro esquerdo um pouco caído, como Vicente tinha desde que caiu do cavalo quando era menino. Helena sentiu o coração apertar tão forte que ela levou a mão ao peito como se fosse cair. A garganta fechou. O ar ficou pequeno e o homem levantou o rosto por um instante. O sol bateu de lado, mostrou o nariz, a boca, o olhar. Era ele? Ou era alguém que Deus tinha moldado igual, só para zombar dela? As pernas de Helena tremeram. Um frio subiu pela espinha. A sacola de roupa quase caiu da mão e ela ouviu a própria voz sair quebrada. Em querer. Vicente? O homem não respondeu, só desviou o olhar como quem não quer ser visto. O carroceiro deu língua para o cavalo e acelerou um pouco. Helena ficou paralisada. O vento trouxe o cheiro de poeira e suor e também um cheiro conhecido de couro velho e estrada, o mesmo cheiro que Vicente trazia. As lágrimas escorreram na hora, quentes, sem ela perceber. Era choro de susto, de saudade, de raiva. Era choro de quem vê um fantasma acordada. Ela começou a andar atrás da carroça. Depois, sem perceber, já estava correndo. Espera, pelo amor de Deus! O carroceiro olhou para trás assustado. O homem de chapéu encolheu ainda mais o corpo, escondendo o rosto, como se tivesse medo dela. Medo dela? Aquilo deu mais medo ainda. Helena seguiu. A estrada foi ficando mais estreita, indo para o lado do mato seco. Longe da vila. O barulho da vila sumiu. Ficou só o som do cavalo e das rodas e um silêncio pesado que parecia vigiar. O seu começou a mudar de cor, laranja, roxo, azul escuro, o sol se escondendo. Atrás das catingueiras, a carroça entrou por um caminho que quase ninguém usava, uma trilha de terra batida que levava até um sítio escondido, cercado por cerca velha, madeira comida de tempo. Tinha um portão torto,
um casarão simples mais afastado e um celeiro maior, com porta fechada. Helena parou atrás de um tronco, ofegante. O corpo dela tremia, o medo vinha junto com a esperança. Brigando dentro dela, do lado de lá, o carroceiro desceu, falou alguma coisa em voz baixa que Helena não ouviu. O homem de chapéu desceu devagar, pisou no chão como se sentisse dor. E quando ele virou um pouco, Helena viu, no pescoço dele, quase escondida na gola da camisa simples, tinha uma cicatriz fina na diagonal. Visse, onde tinha aquela cicatriz? Era de uma faca antiga, de uma confusão de estrada que ele nunca gostava de contar. Helena sentiu o coração parar. O que ela descobriu fez seu coração parar. Ela saiu do esconderijo sem pensar. A voz veio num sussurro que virou grito. Vicente Bento, o homem congelou. O carroceiro arregalou os olhos como se tivesse visto o demônio. E o homem levou a mão ao chapéu, hesitou e depois tirou. O rosto apareceu, inteiro no último resto de luz do dia. Era Vicente, vivo, mais magro, mais pálido, com os olhos fundos. Mas era ele. Helena deu 2 passos. Ou se caiu de joelhos no chão, como se as forças tivessem fugido. As lágrimas escorreram sem controle. Ela chorou alto, feio, sem vergonha. Era o segundo choro grande, aquele que sacode o corpo. Meu Deus, eu enterrei. Vicente abriu a boca, mas não saiu palavra. O olhar dele tinha medo e culpa. Ele respirou fundo e disse quase sem som: Helena, você não devia ter vindo. O carroceiro, um homem baixo e nervoso, falou rápido: moça, volta para sua casa. Isso aqui não é lugar para você. Helena levantou o rosto com a cara molhada. A voz dela saiu firme pela primeira. Veja um ano. Esse é meu marido. Eu quero saber que inferno é. Houve um silêncio que parecia uma missa sem padre. Vicente olhou para o chão, depois para o céu, e como que ele pede perdão para Deus e para ela ao mesmo tempo, ele falou: não fui eu que voltei, foi eu que nunca consegui ir embora. E ali, sentado num toco de madeira com a noite chegando e a lamparina se andou acesa dentro da casa, ele começou a contar 1 ano antes. Naquela emboscada, Vicente tinha apanhado tanto que desmaiou. Quando acordou, estava num quarto escuro, com cheiro de remédio amargo e sangue. Tinha a gente falando baixo, um homem mandando, dizendo que ele tinha visto coisa demais. Vicente tinha transportado, sem saber, uma carga que não era só mantimento, um embrulho escondido, dinheiro de gente poderosa, coisa de coronel e de política. E quando ele percebeu, já era tarde. Eu ouvi nome de gente grande, Helena, ouvi promessa de morte. Ele falou com a voz quebrada de Helena, sentia cada palavra como uma faca. Me botaram numa tapera lá longe. Disseram que se eu aparecesse, se eu contasse, não era eu só que morria, era você também. Helena tapou a boca com a mão. O choro virou soluço. A alma deu de novo. E o corpo? Vicente engoliu seco. Botaram outro no meu lugar. Um coitado, um sem família. Eu nunca soube o nome dele. O silêncio caiu pesado. Helena sentiu náusea e um medo novo, diferente. Medo do que o mundo é capaz de fazer. Vicente continuou: esse sítio é de um homem que me ajuda, um fazendeiro de longe, seu Raimundo. Ele me escondeu. Disse que era melhor eu virar morto para a vila do que vivo. Para eles, Helena olhou ao redor. A casa simples, a lamparina tremendo na janela, o cheiro de feijão no fogo. Era esconderijo, era prisão. E mesmo assim, ali tinha vida. O carroceiro, que se chamava Tico, trouxe um copo d'água. Helena pegou com as mãos tremendo. A água tinha gosto de barro, mas parecia milagre. Foi o primeiro ato de bondade dela, mesmo sem entender. Helena tirou do bolso um pedacinho de pão seco que trazia e colocou na mão de Vicente. Car, você tá só osso. Vicente olhou para aquele pão como se fosse carinho. E quando os dedos dele se encostaram, Helena sentiu o toque quente. Real, não era sonho. Ela chorou de novo, mais baixo, um choro de alívio misturado com revolta. E naquela noite, sob a luz fraca da lamparina, com o vento batendo lá fora e o sertão escuro cercando tudo, Helena percebeu. O luto dela tinha sido arrancado,
mas no lugar tinha nascido uma guerra. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Helena não voltou para a tapera naquela noite. Não tinha como. As pernas não obedeciam e o coração dela não aceitava se afastar daquele rosto. Seu Raimundo, o fazendeiro que tomava conta do sítio. Escondido, apareceu mais tarde. Era um homem de uns 50 anos, bigode grosso, fala mansa e olhar atento. Não parecia mal, parecia cansado. Ele olhou para Helena como quem mede o perigo. Moça, você entende que isso aqui é coisa séria? Helena limpou o rosto com a manga do vestido. O nariz ardia. A voz saiu firme. Eu entendo que eu sou viúva sem ser. Eu entendo que eu chorei 1 ano por um homem que está vivo. E entendo que se for para morrer, eu morro sabendo a verdade. Seu Raimundo soltou um suspiro pesado. Então fica, mas fica calada. Aqui a boca é tranca. Assim começou a nova rotina. Os dias passaram como quem pisa em novo. Helena ajudava na cozinha, lavava a panela, varria o terreiro, que dava de umas galinhas. Vicente, ainda fraco, arrumava a cerca, consertava uma parte do celeiro, nexia com o cavalo. O corpo dele tinha marcas e, às vezes, ele parava, respirando com dor, a mão apertando as costelas. De noite, a lamparina ficava no meio da mesa. A chama tremia e fazia os rostos parecerem de outro tempo. Helena e Vicente conversavam baixo, como se o silêncio tivesse ouvido. No começo, Helena só queria respostas. Depois, começou a querer presença. Ela observava detalhes, a forma como ele soprava o café, o jeito de coçar a barba, o olhar que ele fazia quando lembrava do passado, e tudo era familiar, mas ao mesmo tempo estranho, como uma roupa antiga em corpo. Mudado, uma noite choveu, chuva grossa, rara, batendo no telhado de zinco e nas telhas quebradas. O som era bonito e triste, o cheiro de terra. Molhada encheu a casa, como se o sertão respirasse. Helena ficou na porta, olhando a chuva cair no escuro. Vicente chegou perto, devagar, sem encostar. Você tá com raiva de mim, né? Ela riu sem alegria. Eu tô com raiva do mundo. E tô doendo. Houve um silêncio comprido, cheio de coisa presa. Vicente falou com a voz apertada. Eu pensei em fugir, pensei em aparecer, mas eu via você na minha cabeça, eles pegando você por minha culpa. Eu me escondi para você viver. Helena virou o rosto. As lágrimas escorreram de novo, mais finas. Era o terceiro choro, aquele de perdão e mágoa juntos. E eu vivi como? Eu dormi abraçada num cobertor, conversando com parede. Eu perdi casa, eu perdi tudo. Ele baixou a cabeça. As mãos dele calejadas tremiam. Me perdoa. Helena quis gritar, quis bater, quis abraçar. No fim, ela só encostou a testa no batente da porta e deixou o choro cair, misturado com o barulho da CH ponto, e foi nesse momento que a vida deles tomou outro rumo, porque depois daquela noite, Vicente parou de se esconder dela. Ele começou a contar tudo o que lembrava, nomes, lugares, o jeito que o ameaçaram, a voz de um homem que parecia mandar mais que os outros. E Helena, que sempre foi sua viúva e lavadeira, começou a virar guardiã de segredo. Eles começaram a trabalhar juntos, plantavam um pouco de mandioca atrás da casa, colhiam feijão, cozinhavam no fogo de lenha. A fumaça entrava nos olhos e fazia lacrimejar. E às vezes Helena ria e dizia, tá vendo? Até a fumaça quer me fazer chorar. De novo. E Vicente sorria, um sorriso pequeno, daqueles que pedem licença para existir. Teve um dia de puro alívio. Seu Raimundo matou um bode e fez um guisado. O cheiro de comida boa se espalhou. Helena comeu e sentiu o corpo aquecer, como se voltasse a ser gente. Vicente, depois de comer, soltou uma gargalhada curta por causa de uma lembrança boba da estrada. Helena riu junto, surpresa com a própria risada. E naquele instante, por alguns segundos, a alegria foi limpa. Foi um momento de pura alegria, raro como chuva no sertão. Só que a alegria no sertão sempre tem preço. A Vi lá começou a falar. Dona Celina, a parteira, comentou com outra mulher na porta da capela que viu Helena sumida demais. Um menino jurou que viu luz de lamparina acesa no sítio abandonado. Um homem disse que ouviu cavalo à noite. E padre Anselmo,
que mandava mais na moral. Do povo do que a chuva mandava na roça, começou a desconfiar numa missa de domingo, com a capela cheia, cheiro de vela e suor. E, lá pregou mais alto, batendo a mão no púlpito, o demônio se esconde. Onde o povo abandona Deus, tapera, mato, lugar de pecado. E a viúva que se perde do caminho, perde também a alma. Helena estava no fundo, com a cabeça baixa. Cada palavra era uma pedra. Depois da missa, duas mulheres se aproximaram dela, falsamente doces. Helena, você está morando onde agora? Num canto de cu. É, dizem que tem homem lá. Helena sentiu o coração apertar, o rosto esquentar de vergonha e raiva. Eu só tô viva, minha filha, sou isso. Elas se benzeram como se a vida dela fosse doença. Na semana seguinte, seu Nicandro Farias, o fazendeiro que tinha tomado a casa dela, apareceu com dois homens montados a cavalo. Parou na porteira do sítio escondido como se fosse dono do mundo. Ele gritou: Ei, Raimundo, eu sei que tem gente escondida aí. Eu sei que a viúva está no meio. Isso é safadeza, é pecado. Helena, ao ouvir a voz, sentiu medo. Medo de verdade. Medo de... E morte. Era o segundo momento de tensão. A ameaça tinha rosto. Vitelli tentou se esconder por instinto, mas Helena segurou o braço dele. Não foge de novo. Os olhos dele encheram d'água, mas ele respirou fundo. Seu Raimundo saiu na varanda devagar, como um homem que não quer guerra, mas não teme. Vai embora, Nicandro. Aqui ninguém lhe deve nada. Nicandro cuspiu no chão. Deve sim, deve verdade, deve vergonha. E eu vou chamar o padre. Vou chamar gente da vila. Vou limpar essa sujeira. Foi aí que o padre Anselmo apareceu também, como se já tivesse combinado. Veio numa carroça com a batina levantando poeira, o rosto fechado. Ele desceu, levantou uma cruz pequena de madeira e falou alto para todo mundo ouvir. Helena Maria da Silva, uma viúva não pode viver. E, escondida com homem, isso é escândalo. Isso é ofensa a Deus. Helena saiu da casa tremendo, mas saiu. O vento mexeu o lenço dela. A lamparina acesa dentro tremia na janela. Ela encarou o padre. Pá, doei. Eu ofendi Deus quando eu chorei, quando eu passei fome, quando eu dormi no chão. Deus estava onde? Padre, um murmúrio correu entre os homens. Padre Anselmo estreitou os olhos, ofendido. Cuidado com a língua. Deus prova e a igreja orienta. Nesse instante, Vitelli saiu também, sem chapéu, mostrando o rosto. O silêncio foi tão grande que deu para ouvir um cachorro latir longe. Nicandro arregalou os olhos. Um dos homens fez o sinal da cruz e o padre Anselmo empalideceu. Isso é impossível. Helena falou com a voz firme e embargada, lágrimas escorrendo de novo sem ela querer. Impossível eu ter enterrado um homem que não era meu marido. Impossível é o senhor ter mandado fechar caixão sem deixar eu olhar direito. Padre Anselmo deu um passo para trás. A boca seca. Nicandro, porém, sorriu torto, como quem finalmente acha. Ouro tá, então tá vivo. Melhor ainda, agora eu sei que ou posso vender essa informação. Quem tá atrás dele vai pagar B. Vitelli ficou duro. A mão dele fechou em punho. Helena sentiu o sangue gelar. A ameaça era maior do que fofoca. Era sentença. Seu Raimundo deu um passo à frente. Nicandro, você não vai sair daco. E com isso, Nicandro riu. Vai me impedir como? Com reza. Padre Anselmo tentou recuperar a autoridade. Chega, isso vai ser resolvido na vila. Vitelli Bento, se é você mesmo, vai se apresentar. E Helena, você vai confessar seus pecados. Helena olhou para o padre, depois olhou para o povo, depois olhou para o homem que ela amava e que tinha voltado da morte. E ali veio a crise, a ameaça de separação, de Vitelli ser levado, de Helena ser humilhada, de tudo acabar de novo. Ela sentiu as pernas falharem, mas segurou, e foi nesse momento que a vida deles tomou outro rumo, mais o quiningo. Quem esperava estava prestes a acontecer naquela noite. Helena não dormiu. O vento batia na janela e cada estalo da madeira parecia passo de gente. A lamparina ficou acesa até o pavio ficar peicu. Eno, o rosto de Vitelli, na penumbra, parecia de um homem perseguido. Seu Raimundo falou baixo, sério.
Eles vão voltar com mais gente e com quem está por trás. Helena sentiu medo, mas um medo que virou coragem. Ela já tinha perdido demais e não ia perder de novo sem lutar. Ela levantou e foi até a mala pequena, onde guardava o que sobrou da vida antiga. No fundo, enrolado num pano, estava o que ela nunca tirou do corpo, nem quando dormia, a aliança dela. Ela voltou para a mesa, colocou a aliança na luz da lamparina e disse: Vicente, eu preciso saber, é você mesmo, com tudo, porque se eu for enfrentar o mundo, eu enfrento por verdade. Vicente engoliu em seco, tirou do bolso dele uma correntinha simples e pusou a aliança dele, aquela mesma que Helena tinha visto no corpo. No dia do enterro, a aliança dele estava ali, mas mais gasta, como se tivesse sido arrancada e depois devolvida. E então ele levantou a camisa um pouco e mostrou a cicatriz no lado das costelas, uma marca antiga de quando caiu no arame farpado. Ajudando um fazendeiro, Helena lembrava de ter lavado aquela ferida com água morna e sal. Enquanto ele rangia os dentes, ela tocou a cicatriz com a ponta dos dedos. A pele dele estava quente, real. O choro dela veio como enchente. Lágrimas escorreram e ela encostou a testa no peito dele. O corpo dela tremia. É você, meu Deus, é você. Vicente abraçou ela com cuidado, como quem tem medo de quebrar. E ali, no calor daquele abraço, Helena sentiu uma coisa que não sentia havia um ano. Casa. Vicente sussurrou com a voz quebrada. Eu voltei para o seu mesmo sem poder. E Helena respondeu, chorando. Então agora eu vou viver por nós dois. De manhã cedo, antes do sol abrir, Helena e seu Raimundo fizeram o plano. Não era plano de arma, era plano de verdade. Seu Raimundo tinha um irmão, distante numa cidade maior, onde tinha destacamento e juiz. Era arriscado, mas era a única chance, levar Vicente até lá para registrar que ele estava vivo, denunciar a armação e tirar o segredo das mãos de Nicandro. Só que para sair, precisavam passar pela vila, e a vila tinha olhos. Helena vestiu a roupa mais simples, amarrou o lençol e pegou uma carroça pequena. O cavalo era manso. Vicente ia escondido embaixo de sacos de farinha, respirando poeira. O caminho até a vila parecia mais longo do que qualquer estrada de tropeiro. A cada canto de mato, Helena via sombra. A cada som de casco, o coração dela disparava. No meio do caminho, pararam perto de um riacho raso. Helena desceu, fingindo que ia carágua. As mãos dela tremiam ao encher o pote. Ela ouviu vozes e viu, entre as árvores, o chapéu de Nicandro. Ele e dois homens vinham na direção da estrada. Helena sentiu o sangue sumir, dorou. Estou! O medo virou pedra. Ela olhou para a carroça, para o saco de farinha, e sabia, se descobrissem, matavam Vicente ali mesmo. E talvez ela também. Ela respirou fundo, como se pedisse socorro para o céu. De repente, ela ouviu o sino da capela ao longe. Era dia de novena. O som atravessou o ar seco. Helena teve uma ideia desesperada. Ela correu para a estrada antes de Nicandro chegar perto e começou a gritar, fingindo desespero. Socorro! Minha criança está doente. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda? Não tinha criança nenhuma, mas tinha uma coisa que o povo do sertão respeitava. Doença e pressa de mãe. Nicandro apareceu irritado. Que gritaria é essa? Mulher, Helena chorou de propósito, deixando as lágrimas escorrerem fácil, porque chorar ela sabia. Ela apontou para o caminho oposto. Na tapera tem um bebê largado chorando. Eu ouvi chorando. Vai morrer. Nicandro franziu a testa. Os homens olharam um para o outro. Bebê chorando mexia até com cora. São ruins, ou pelo menos com medo de culpa. O quê? Bebê? Eu juro por Deus e pela Virgem, Helena disse, se benzendo, usando a fé como escudo. Nicandro hesitou, e nesse segundo de hesitação, o cavalo da carroça deu um passo, como se entendesse. Helena segurou as rédeas e foi andando devagar, mantendo a mentira viva. Vai lá ver, eu estou indo buscar o padre. Nicandro, desconfiado, mas dividido, fez um gesto para os homens. Vamos ver esse bebê. Eles se afastaram pelo mato. Helena voltou para a carroça com as mãos geladas e pusou o cavalo com cuidado. Quando já estavam longe, Vicente levantou um pouco a cabeça,
tossindo poeira. Os olhos dele brilhavam de medo e admiração. Você é doida? Helena respondeu com a voz baixa, mas firme. Eu sou viúva. E viúva não tem mais nada a perder. Eles conseguiram passar pela vila sem parar e Padre Anselmo olhou de longe, mas não desconfiou. A carroça seguiu. Depois de 2 dias de estrada, dormindo em barraco emprestado, comendo farinha e carne seca, chegaram na cidade maior. Um lugar com mais gente, mais barulho, mais medo e mais chance. Seu Raimundo falou com o irmão e o irmão levou Vicente até o delegado. Foi um inferno de perguntas, de olhares, de incredulidade. Mas as cicatrizes, o jeito de falar e, principalmente, um detalhe. Vicente sabia de coisas que só ele saberia. Nomes de tropeiros, rotas, dívidas, sinais no caminho. A verdade, quando aparece. É difícil de enterrar de novo. Nicandro tentou vender informação, mas alguém avisou antes. E quando o homem grande por trás soube que Vicente tinha virado assunto de autoridade, recuou. Gente covarde gosta de sombra, não de luz. Algumas semanas depois, com um papel simples na mão e uma proteção mínima, Vicente e Helena voltaram. Não voltaram para a vila como quem pede desculpa. Voltaram como quem existe. Padre Anselmo chamou Helena na sacristia, o cheiro de incenso no ar, o rosto dele sério, mas menos duro. Helena, eu errei em não ter esperado. Eu segui o que achei certo. Helena encarou ele. O coração apertou, mas ela respirou. Padre, o senhor tem Deus. Eu só tinha meu amor, e Deus não pode cá. O herer que eu viva de mentira. O padre ficou em silêncio. Um silêncio pesado, mas honesto. Depois, fez o sinal da cruz. Que Deus lhes dê bênção e proteja. Na semana seguinte, uma missa simples, com meia dúzia de gente. Padre Anselmo aceitou abençoar o casal de novo. Não foi casamento novo, foi uma declaração para o mundo. Eles não iam mais viver escondidos. Na porta da capela, Deus sou claro. Vicente pegou a mão de Helena na frente de todos. A mão dela era áspera, a dele também. 2 mãos de trabalho e dor. Ele falou com a voz firme, os olhos marejados. Helena Maria da Silva, eu não tenho riqueza, não tenho promessa boa, mas tenho inteiro vivo. Eu escolho você na alegria e na falta, na estrada e no terreiro. Você aceita andar comigo de novo? Helena chorou, rindo ao mesmo tempo, como quem não sabe se agradece ou se desmaia. Lágrimas escorreram e ela respondeu, eu já ando, Vicente, desde o dia que eu te vi naquela carroça, eu só estava esperando você parar de fugir. Eles se abraçaram. E naquele abraço, a vila inteira entendeu, mesmo sem querer. Aquilo era amor e era destino. Ninguém poderia imaginar o que viria a seguir, porque a vida, depois de tanta morte, resolveu ser generosa. Os anos seguintes trouxeram trabalho e paz. Vicente voltou a ser tropeiro, mas agora com rota mais curta. Seu Raimundo ajudou eles a conseguir um pedacinho de terra. Helena plantava, que dava. Vendia bolo de milho em dia de feira. A casa deles, aos poucos, virou casa de verdade. Parede rebocada, varanda na frente, um banco de madeira. Onde à tarde Helena sentava para ver o céu mudar de cor. O pôr do sol pintava tudo de laranja e rosa, e o vento trazia cheiro de capim seco e fumaça de fogão. Tiveram filhos. O primeiro nasceu numa noite de chuva fina, com Dona Celina ajudando. O choro do bebê encheu a casa e fez Helena chorar de novo. Mas dessa vez era choro bom, choro de vida. Vicente, ao ouvir o filho chorar, colocou a mão no rosto e ficou em silêncio. Um silêncio cheio de gratidão. Depois, ele sussurrou, eu devia estar morto. E tô aqui. Helena respondeu, beijando a testa dele. Deus escreve certo por linhas tortas. 20 anos depois, o sítio deles já tinha um pequeno celeiro arrumado, umas vacas, um cavalo bom e uma plantação que dava orgulho. A vila mudou pouco, porque vila muda devagar, mas o coração de quem viveu o milagre muda rápido. Nicandro Farias envelheceu amargo e sozinho. Padre Anselmo ficou mais calmo com o tempo, mais humano, e quando passava pela casa de Helena, às vezes só acenava com a cabeça, como quem respeita uma história que não conseguiu controlar. Numa tarde tranquila, Helena
agora com cabelos grisalhos, sentava na varanda. Vicente, com o rosto marcado de sol e tempo, ficava do lado, mexendo num pedaço de couro, consertando arreio. No terreiro, crianças corriam, netos. O som era de alegria simples, risada, passarinho, vento e uma panela batendo na cozinha. Cheiro de café fresco e bolo saindo do forno de barro. Um dos netos subiu na varanda e perguntou: vó, é verdade que o vô morreu e voltou? Helena olhou para Vicente. Ele estrou. Cara, um olhar comprido, um olhar que tinha dor antiga e paz presente. Vicente respondeu primeiro, com voz baixa: eu não voltei da morte, meu filho. Eu voltei do medo. Helena completou, acariciando o cabelo do menino. E a gente só vence medo quando tem alguém para segurar a mão. Eles ficaram em silêncio por um instante, olhando o sal. Um silêncio bom, um silêncio de quem não precisa provar mais nada para ninguém. Vicente apertou a mão de Helena devagar. Como no primeiro dia, ela encostou o ombro no dele. Helena, o quê? Se eu tivesse que morrer de verdade, eu morria feliz só por ter voltado para você. Helena sentiu o coração apertar, mas agora era de ternura. Os olhos encheram, mas ela sorriu. Não fala de morrer? Não. Fica aqui, só fica. E o sol desceu, derramando luz dourada na varanda, como se o céu abençoasse aquele descanso. No fim, o que salvou Helena não foi a explicação perfeita, nem a justiça inteira, nem a aprovação de todo humano. O que salvou Helena foi a coragem de seguir o impossível, mesmo tremendo. E o que salvou Vicente não foi só se esconder, foi voltar, encarar e escolher o amor acima do medo, num lugar simples, com lampião aceso e poeira na estrada. Duas pessoas descobriram que família é. Quem fica, que compaixão pode vencer julgamento e que a vida às vezes fecha uma porta com força, só para abrir outra, bem devagar, do jeito que a gente quase não acredita. E quando a gente olha para trás, entende porque o povo do interior repete com tanta fé: Deus escreve certo por linhas tortas.